Grandes amigos do Núcleo Leopoldina, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar com vocês no dia de hoje. Desde já peço desculpas, né, por poder não estar ao vivo, né, mas eu precisei, né, estar no compromisso familiar. Eu tenho uma irmã minha que mora em outro estado e hoje ela está indo embora de volta. Ela ficou 2 semanas aqui com a gente. Então, assim, nós marcamos um café da manhã de despedida e infelizmente eu não pude estar junto de vocês nessa aula maravilhosa, nesse encontro maravilhoso, né? Que é um encontro que vai falar sobre as mulheres que marcaram, né, a história da humanidade. Bom, eu gostaria de antes, né, de falar dessa questão das mulheres, né, um pouquinho, poder compartilhar com vocês duas orientações, né? Uma está no BS 2174, né? Porque quando a gente fala de magia da leitura, né, educação humanística, essa magia ela vai acontecer aqui, nesse espaço, né, onde nós temos a oportunidade de estarmos juntos, desenvolvendo as nossas habilidades. E é nesse momento que a magia ela acontece na nossa vida e na vida de quem participa, né, desse maravilhoso encontro. E aí o sensei ele vai dizer que a essência da educação humanística é capacitar as pessoas a proteger sua preciosa vida. E não importa o que aconteça, viver junto com o outro com base no espírito da confiança mútua. Fazer todas as pessoas cultivarem essa mesma independência e fé na humanidade. Então, ao mesmo tempo que a gente desenvolve, né, a capacidade do outro companheiro que está envolvido nessa educação soca, a gente também está desenvolvendo a nossa capacidade, né? A gente está polindo a nossa vida e criando essa confiança, né? Essa independência, essa fé, para que juntos possamos avançar. E um outro ponto que eu gostaria, na verdade, de compartilhar com vocês é na verdade, assim, um grande tesouro, né? Quando a coordenadoria educacional completou 20 anos, né, a metade do que nós completamos, né, no ano passado, né, o presidente Queda, em 2004, ele mandou, eu estava bem novinho no educacional, né, estava entrando no educacional nessa época, o sensei ele manda uma mensagem, né, alusiva aos 20 anos. Gente, essa mensagem é um grande tesouro. Presta atenção, né, no que ela está no BS 1735, né, do dia 14 de fevereiro de 2004. E aí ele começa a mensagem dizendo assim: o professor Makiguchi disse: qual é o fator principal que faz um professor merecer respeito? É o seu ato de praticar o justo discernimento do bem e do mal, do correto e do errado. Além disso, ele não deve meramente explicar essas questões, mas tomar a iniciativa de colocar em prática e demonstrar pessoalmente o exemplo. O espírito da educação soca consiste em defender o bem e a justiça. É combater o mal que prejudica a vida humana. Consiste também na iniciativa de agir de acordo com esse espírito. Na sociedade atual, em que prevalece o lucro, a perda, em meio ao confuso discernimento do bem e do mal, do correto e do errado, as crianças são a maior vítima. As pessoas que podem salvá-la, fundamentalmente, são certamente integrantes da coordenadoria educacional. A filosofia soca é a filosofia da felicidade, da solidariedade e da paz. É também a filosofia do supremo bem, da refutação do mal e da vitória. Os indivíduos tornam-se ser humano através da educação. Não se trata apenas de transferir conhecimentos, nem de mero desenvolvimento da inteligência. A educação é o grande caminho que assegura a herança do humanismo, do passado para o futuro. Nesse sentido, a sagrada devoção em seus esforços em prol da educação é realmente uma vida sublime e dotada de profunda missão. Gente, isso, na verdade, assim, é fantástico, né? Quando a gente escuta
né, as palavras do nosso mestre ecoando, né? À medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo que as palavras do nosso mestre elas vão ecoando no nosso coração, elas vão fazendo, né, com que a gente vai entendendo, né, quando ele fala, né, que a educação soca, né, o fato de um professor, um educador merecer o respeito é o ato dele praticar o justo discernimento entre o bem e o mal. E para isso a gente não precisa o tempo inteiro estar lutando, né, diretamente contra o mal, né? Mas o educar, né, é esse justo discernimento. Levar a educação das pessoas é combater o mal, né? E aí ele vai dizendo, né, que a nossa sociedade as pessoas não conseguem discernir. E eu complemento, né, que a gente tem vivido dias tão sombrios, né, e dificultosos que as pessoas estão confundindo, né, não estão tendo discernimento do que é bem e o que é mal. E nós, como integrantes dessa coordenadoria educacional, temos essa missão de fazer esse discernimento através da nossa atuação. Então, a magia da leitura, esses encontros de amigos em que a gente se reúne para discutir temas tão relevantes, importantes, né, para a nossa sociedade, o fato da gente ter, né, a confiança, né, da nossa organização vertical, onde o nosso coordenador, seu Rodrigo Moura, quando ele reuniu com a liderança da Coordenadoria Educacional do Rio, ele solicitou que nós transformássemos as nossas salas de aula em magia da leitura, né? Por que os membros eles estavam se sentindo tão motivados em participar da magia da leitura? Né? O que tinha de tão mágico? Ele fez essa pergunta e ele solicitou, pediu ajuda educacional, que nós levássemos essas práticas educacionais, né? Toda essa energia que existe aqui, essa magia para dentro das organizações verticais. É por isso que a gente, na verdade, a SEDUC, né, a coordenadora educacional, vem ganhando esse espaço, né? Nós iniciamos a sala de aula invertida, né? Nós temos a comissão da juventude SOCA, né? Existe, né, o estudo da proposta de paz, né? Existem vários caminhos, né, em que a coordenadora educacional está envolvida ou está atuando mesmo nos bastidores para, na verdade, assegurar. Então, essa é a nossa maneira que nós temos de refutar esse mal, né, que ainda existe no coração das pessoas e na sociedade. E aí o Sensei vai concluir, né, essa passagem da mensagem dizendo que o que nos torna seres humanos, né, é através dessa educação. Essa educação é que vai diferenciar. Não se trata simplesmente da gente transferir o conhecimento ou desenvolver a inteligência de alguém, mas ela é o caminho que vai assegurar uma herança de humanismo para o futuro. Então a nossa missão quanto educador vai muito mais além do que a gente imagina que seja. A gente vai deixar essa herança, né? Podem ter certeza que esse encontro de hoje ele vai ficar marcado no coração das pessoas que estão participando. É uma herança que nós vamos deixar como algo positivo, algo de bom na vida de cada um de nós, para que, na verdade, essas pessoas daqui para frente possam agir diferente, pensar diferente, principalmente um tema tão importante e tão relevante que é o respeito, né, às mulheres que fizeram a diferença. E isso a gente reconhece o tempo inteiro através da nossa prática, né, através da nossa organização. O Sensei, a todo instante nos seus discursos, nas suas mensagens, ele diz: respeitem as mulheres, né, ouçam as mulheres, né, dialoguem com as mulheres, né. Então, esse é o nosso papel. E esse tema das mulheres que criaram história, mulheres tão importantes que contribuíram e vêm lutando para que a nossa sociedade possa se desenvolver mais e mais, é algo de extrema importância. Eu costumo sempre dizer, né, quando eu dou aula num curso, né, técnico, e às vezes eu faço muitas palestras, né, porque o curso técnico tem muito essa questão das palestras. E eu sempre que trato dessa questão das mulheres, ou trago esse tema, eu sempre digo, né, que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, né, porque todo homem ele é gerado por uma mulher de fato. Né? E essa mulher já começa na relação dele ali, né, com a mãe e assim por diante.
E eu sou muito assim afortunado, porque assim, por trás da minha história, né, das minhas vitórias, das minhas lutas, eu tenho grandes mulheres, mães, irmãs, avós, né, sogra, esposa, né, grandes mulheres que fizeram a diferença na minha vida e continuam fazendo todos os dias. Mulheres que eu tenho muito respeito, né, que eu entendo, né, a importância do papel delas na sociedade, né? Então, isso, na verdade, é algo que os homens eles precisam refletir e pensar e, primeiramente, se despir, né, do machismo que existe na nossa sociedade, da maneira de enxergar, né? Ah, isso aqui é coisa de homem. Não, isso é coisa de quem quiser realizar, né? E cabe a cada um de nós respeitar, né? Cabe a cada um de nós respeitar, valorizar, né? E trazer, né? Fazer com que essas mulheres se sintam importantes. Essa, na verdade, é a nossa missão, quanto educador, quanto gacai, quanto pessoa, né? Quanto ser humano, né? É entender a importância da mulher, é entender que a vida da mulher é diferente da do homem, que por trás da luta de uma mulher existem muitos outros esforços que vão além, e isso a gente precisa entender todos os dias. A nossa sociedade ela vem mudando e a mulher de fato vem assumindo grandes papéis de importância, e isso se faz necessário e extremamente importante, né? Então vamos valorizar as mulheres, vamos respeitar as mulheres, né? Isso é algo que vai acontecendo naturalmente à medida que a gente vai entendendo a importância e o papel, né, de todas as mulheres na nossa sociedade. Tá? Então, assim, finalizando as minhas palavras, eu gostaria de deixar um poema de um autor desconhecido, o nome do poema é Elas, e ele diz assim: Elas vieram de tempos distantes, com passos firmes e olhos brilhantes. Calaram o medo, romperam os muros, forjaram caminhos em tempos escuros. Cleópatra, rainha de 1000 estratégias, comandava o Egito entre guerras e intrigas. Joana, com fé e armadura em punho, lutou pela França num grito comum. Rosa Parks, num assento negado, fez do silêncio um grito elevado. Malala, tão jovem, tão forte, tão pura, ergueu sua voz contra a mudez da censura. Marie Curie, entre átomos e ciência, desafiou o mundo com força e paciência. Frida pintou suas dores e cores, transformando a dor em 1000 flores. Elas foram muitas, são tantas ainda, mulheres do mundo, da alma, da lida, com as mãos que constrói, com os olhos que veem, com o peito que luta, com sonhos que vêm. Honremos seus nomes, suas trajetórias, seus atos gravados nas páginas da história, pois cada mulher, com coragem e glória, é chama acesa na memória da história. Parabéns a todas as mulheres, parabéns, parabéns e parabéns. Como eu não poderia deixar de finalizar, né, eu queria concluir, né, como tem um tempinho ainda, tem um minutinho, com um trecho de uma canção, né, que eu gosto muito do Erasmo Carlos, né, que ele diz assim: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. Vejam como é forte ao que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Parabéns, mulheres, parabéns, companheiros da magia da leitura. Muito obrigado pela oportunidade, beijo no coração de todos.